Fala galera, aqui tô falando o Lucas e bom, hoje vai ter resumo que só o caramba dos livros da Fazbear Fright. Vamos terminar esse livro 3 aqui, que ele é o mais chatinho, ó, que tem as histórias menos interessantes assim. Só essa e o The New Kid, que são as mais interessantes, mas o 35 do resumo passado não é tão interessante. Mas hoje vamos resumir a segunda história, que é Room for One More, que é espaço para mais um. Então já vai deixando o seu like aí embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber as notificações aqui do canal. Então vamos logo para a história. Vamos começar a nossa história com o nosso protagonista Stanley, mas eu vou chamar ele de Stan para ficar melhor, né? E vai ficar um pouco mais simples de falar. Se eu caso falar Stanley, não se confunda, é o mesmo personagem. Stanley é a mesma coisa. Bom, o Stan, ele gostava muito do emprego dele, que era ser segurança de guarda noturno, no caso, né? E aí ele também tinha uma namorada, a Amber. Só que ela trabalhava numa loja de conveniência, muito pequena por sinal, e ele gostava muito dela. Ele gostava muito do emprego dele e a vida dele tava tipo uma maravilha, coisa que já não é muito comum na vida de um personagem da Fazbear Fright. Mas aí tudo vai a ladeira abaixo quando a Amber decide terminar com ele, porque ele não tomava muita atitude com ela, ele era mais assim, beijinho, abraço e acabou. Bom, mas o Stanley, ele fica bastante chateado com o término, né, com a namorada dele, mas ele foca mais em trabalhar e ele consegue um novo emprego, numa parte ali mais subterrânea de um local ali, acho que é uma pizzaria, eu não sei, mas ele consegue ali um emprego numa parte subterrânea. E as regras eram as mesmas, de ficar de olho nas câmeras, não deixar ninguém entrar ou muito menos sair do local. Mas aí, como tava tudo certo no trabalho, ele tava vendo as câmeras, mas aí o Stan, ele fica com um pouco de sono, ele fica meio sonolento. Mas aí ele pega um copo de café, porque ele tinha levado uma garrafa e bebe um pouco de café para tentar ficar mais acordado, mas meio que não adianta, e ele dorme. No momento que ele acorda, ele encontra algo estranho na mesa dele, que era uma menina. E a menina começa a falar com ele, tipo, normalmente, falando que gosta dele e tal, como uma boneca, tipo, normal. Só que aí ela começa a falar algumas coisas, como me tire daqui, pra tirar aquela boneca dali. E ele fica sem entender nada. Mas aí ele não liga muito e volta a dormir. Só que na hora que ele acorda, no final do turno, né? Ele acaba acordando com um susto. E ele acorda num susto e percebe que a garganta dele tá doendo. Ou seja, tá alguma coisa acontecendo. E ele percebe também que algumas partes do corpo dele estavam doendo, como o braço e tal. Estavam meio dormentes. Mas ele não se importa muito com isso, ele acha que ele deve ter dormido numa posição ali que deixou ele meio desconfortável, né? E acabou dormindo um pouco mal. Mas como ele não é muito de dormir no trabalho, né? Ele realmente toma café e tal, ele acabou dormindo e aconteceu isso tudo. Mas depois que ele acordou, ele sai lá do turno dele, do trabalho dele, e vai ali numa cafeteria, né? Tomar um pouco de café. Bom, mas enquanto ele tava na cafeteria, ele percebe que não tem uma dificuldade muito esquisita de tomar o café por conta da garganta que tava doendo pra caramba. Mas aí, ele também não se importa com isso, ele deve estar achando que seja alguma febre, que ele deve ter pegado alguma coisa assim. E ele vai lá pra casa dele pegar um remédio que talvez melhore e ele vai dormir. Mas daí, um pouco de tempo, quando ele acorda, ele percebe que as costas dele estão doendo pra caramba. Ou seja, ele deve ter achado que estava numa posição desconfortável para dormir. As costas dele estavam doendo muito e os olhos dele estavam muito irritados, eles estavam vermelhos. Mas mesmo assim, ele volta pro trabalho dele, né? E acontece a mesma coisa. Ele acaba ficando com sono, toma café para tentar ficar acordado, mas não acontece. Na real, ele não consegue ficar acordado. E antes de dormir, ele vê que tem uma menina. E ela fala a mesma coisa. Nós gostamos de você e pede pra tirar ela dali. E bom, ele dorme, mas aí ele começa a ter um outro sonho meio esquisito. No sonho dele, mais ou menos,
ele acorda e percebe que ele tá atrasado pro trabalho. E quando ele sai correndo pra ir pro trabalho, ele percebe que tudo virou da Fazbear Entertainment. Aí tinha a avenida da Fazbear, tinha shopping da Fazbear, tinha mercado, tinha loja, tinha tudo da Fazbear Entertainment. Mas daí ele decide pedir um táxi. E adivinha quem era a pessoa que estava dirigindo aquele táxi? Ele mesmo, o maldito do Funtime Fox que estava dirigindo aquele táxi. E aí ele acorda no susto, né, com o sonho, e ele percebe que tá tudo muito mais dormente. Os dois braços dele agora estavam dormentes. As costas dele estavam doendo muito. Ele tava muito mais doente, tava tossindo também. A garganta dele tinha piorado pra caramba. E ele percebe que a pele dele tá muito seca, tava muito doente mesmo. E quando ele vai pra cafeteria de novo, naquela lanchonete, uma garçonete aparece e fala pra ele: olha, você realmente precisa ir no hospital, você não tá bem, cara. Você não tá bem mesmo. E bom, o Stanley responde pra moça dizendo que ele não quer ir pro médico, do porquê o pai dele acabou falecendo porque ele pegou lá aquela doença lá que é bem fatal, né? O cão, né? E ele disse que os pais, ou melhor, o pai dele, né, morreu por conta dos próprios caras do hospital, né? Os médicos que não souberam cuidar dele direito. E a moça responde: tudo bem, então, se você não quiser ir, eu não vou poder fazer nada. E bom, voltando pra casa, o Stanley decide falar com a irmã dele, que era a Melissa, o nome dela. E aí, faz muito tempo que o Stanley não falava com ela pra saber como é que ela tava e vice-versa, se ele tava bem, se ela tava bem e tal. Ele não falava muito com ela. Mas aí ele fala que ele tá se sentindo muito mal e a Melissa vai na casa dele conferir tudo. Ela leva alguns remédios, algumas comidas e tal, pra ficar ali um pouco com ele. Só que quando ela chega na casa do Stan, ela vê um cara todo ferrado, tipo, todo com sono, todo lascado e doente. O cara tava muito enzubizado, ele tava, tipo, parecendo um zumbi. Mas daí ela fala: cara, você tem que ir mesmo pro hospital. Você tá muito doente, cara, você quer morrer desse jeito? E aí o Stanley responde: não, eu não vou pro hospital porque os médicos mataram meu pai. Eu não quero ir e você não vai me obrigar a fazer isso. E a irmã dele fala: tá bom então, você não vai pro hospital, então eu vou te dar 3 dias até você ir, porque senão eu vou te levar à força. Bom, mas como o Stanley é alguém muito teimoso, ele não vai pro hospital nesses dias. E daí ele vai pro trabalho dele e ele começa a ficar com sono de novo. E ele vê outra menina na mesa dele, e ela fala a mesma coisa, que gosta dele e pede pra tirar ela dali. E ele adormece com muito sono, ele acaba dormindo, e ele sonha que está dentro de uma fábrica abandonada e vê o próprio Funtime Fred vindo atrás dele. E aí depois ele acorda de novo, levando baita de um susto, por conta dos sonhos esquisitos que ele tá tendo, e ele volta pra casa. Mas daí ele percebe que ele tá muito mais doente mesmo, e a Melissa, que é a irmã dele, acaba contando pra mãe dele, que pergunta se ele tá tão doente assim, ou se é só, tipo, uma doença bem simples, como uma gripe. Mas ele responde que ele tá bem, que tá tudo certo, e que não vai pro hospital, e que ele pode cuidar disso sozinho. E bom, ele se acha que ele tá bem, ele acha que tá tudo ok com ele, né? Acha que é algo de boa de resolver. E mesmo assim, ele vai pro trabalho dele. E quando ele chega no trabalho dele, acontece a mesma coisa. Ele fica com sono e vê uma outra menina. Só que essa menina tava meio esquisita. Ela fala a mesma coisa pra ele, que gosta dele e que tira ele dali, pra tirar a menina dali. Só que ele percebe que isso tá formando um padrão. Que todas as meninas que ele encontrou estavam sem um braço, estavam sem um olho, sem uma cabeça, sem as pernas, alguma quebrada na mão, alguma sem detalhes e tal, algo assim. Ela tava faltando sempre um pedaço, ela tava quebrada em alguma parte. E ele acaba dormindo, né, de novo, e dessa vez ele acaba tendo um sonho mais esquisito de todos. Que era que ele estava num consultório de dentista, e a Ballora era meio que uma assistente. E o dentista aparece e revela que ele era uma menina.
E esse dentista, no sonho dele, começa a pedir para ele abrir a boca e ele fica super desconfortável até que ele acorda. E nesse momento que ele acorda, ele percebe que tem uma menina entrando dentro dele. Aquela mesma menina que estava na mesa dele sem braço. E ele joga a menina para longe e sai correndo dali. Só que no momento que ele estava correndo, ele estava sentindo muitas dores no corpo dele e ele não conseguia aguentar. Ele acaba caindo no chão e a última coisa que ele vê é uma menina falando, perguntando para ele se tinha espaço para mais um. E é assim que termina Room for One More, ou Espaço para Mais Uma. Essa história ela é um pouco desconfortável e um pouco tensa, na minha opinião. Essa história consegue ser muito boa. Eu acho a ideia dela incrível, porque é bem legal a ideia do Sister Location, né? Das meninas entrando dentro do corpo de alguém. Igual que acontece, né? Meio que na noite 4. As meninas elas entram dentro de você, naquela Spring Lock. Então é isso, deixa o like, se inscreve, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais tarde vai sair o resumo de The New Kid e finalmente vamos chegar no quarto livro da Vesper Fright, que é Step Closer. Então, aguardem o último vídeo desse livro e tchau!